da febre, aquele boom da febre amarela, né? Do sarampo. Então, na atenção primária, a gente acaba muito trabalhando num cenário de pressão muito grande. Então, eu vejo que a gente consegue ainda muito pouco trabalhar a questão de família mesmo, né? A proposta base do programa, que é trabalhar a família como núcleo produtor de saúde. Então, nesse sentido, nós pensamos e escrevemos a unidade 1, né, o curso que trata mais dos aspectos teóricos, tentando deixar claro que o trabalho em saúde da família precisa ser programado numa perspectiva de integralidade mesmo, né? Então, o desafio está em nós conseguirmos sair dessa coisa tão biologicista, controlar o hipertenso, o diabético, colocar ele no programa de insumos, ver a pressão dele regularmente, que é uma ação importante, mas considerar que antecede a isso uma ação de prevenção que muitas vezes a gente não está conseguindo dar, né? E aí nós precisamos entender um pouco mais a história natural dessas doenças, né? E a partir dessa compreensão, estabelecer um conjunto de ações que nos permitam trabalhar um pouquinho anteriormente ao evento da doença. Para utilizar alguns exemplos, né, da prática, eu acho que a prática ela é sempre necessária. Esta semana eu internei né, passei por um processo mais intenso de internação de um rapaz de 25 anos com tuberculose que estava morando num carro, ele e a mãe, né? Os dois dependentes de droga, uma dependência bastante importante, né? A mãe envolvida numa situação de prostituição muito grande, a mãe teve ele com 13, 14 anos, então uma situação muito caótica, né? E que a gente vai demandar para resolver uma situação dessa de muito recurso, acionar o serviço social, vamos internar, acionar uma rede de apoio, né, vigilância e outros espaços para poder fazer isso, mas muitas vezes, quando a gente se depara com uma situação dessa, ela é muito paliativa, né? É uma terminologia que a gente não tem utilizado muito na atenção primária, mas ela é muito paliativa, né? A dependência está instalada numa dimensão muito grande, lógico que a gente acredita na recuperação das pessoas, mas ela já está numa dimensão de destruição de vínculo familiar, né, de várias questões. Então, a gente observa as equipes, né, trabalhando num foco muito estrito ainda, na situação já numa fase exacerbada, né? Por outro lado, nós quase não vemos uma ação pensando em prevenção, em promoção da saúde. Eu vejo que a gente ainda tem um espaço para promoção de saúde nas unidades de saúde da família, pouco privilegiado, ou quase nada privilegiado, né? Onde a gente pensa, ou deveria pensar, que esse jovem ou essa moça que engravidou aos 13 anos, ela tinha que ser pega muito antes, né? Muito antes, lá na escola, na presença da equipe lá, nos grupos de educação de uma forma longitudinal. Então, essa primeira unidade, o que nós pensamos em ofertar para vocês? Uma reflexão mais aprofundada desse processo saúde-doença, né? Porque quando a gente fala em doenças e agravos, né, e aí a gente tem a dependência como uma doença, né, e gera tantos outros agravos, a violência, o abandono, a exclusão, a gravidez na adolescência, tantos agravos, né, relacionados a isso, e a gente não tem conseguido atuar, né? Veja que eu pondero essa situação com toda a contingência, né? E aí a gente tem que pensar mesmo, o número de famílias por equipe, né? A configuração das agendas, mas nós só vamos conseguir fazer isso a partir do momento em que a gente tiver um debate fortalecido sobre essas questões, né? Então, essa unidade 1, ela foi construída nessa perspectiva de não imaginar que o aluno, que vocês, né, fizessem um curso de saúde da família
sem que esse curso tivesse uma base teórica para vocês seguirem, né? Depois nós vamos trabalhar, né, nos demais módulos, as questões das diretrizes propriamente de saúde da família, onde nós vamos falar de território, né, nós vamos falar das questões envolvendo as responsabilidades das equipes, o cuidado, né, em relação às principais prioridades de atenção, que também, né, quando a gente fala em saúde da família, esse modelo, não dá para pensar. Hoje mesmo eu participei de uma banca de manhã, né, de uma defesa de mestrado, e nós estávamos discutindo com a doutora Andréia, que é uma médica de família muito engajada, o quanto o modelo, né, modelo saúde da família, modelo estratégia saúde da família, está sendo discutido e pensado em outros países, porque não tem outra forma, né? Não tem outra forma de fazer saúde efetivamente, na minha percepção, e por estar todos esses anos, né? Lógico que tem arranjos que podem ser diferentes, mas na minha percepção, como fazer saúde de fato num país tão desigual, que não seja num modelo muito próximo ao de saúde da família? Eu acho muito difícil, porque as diretrizes do programa, quando você define um território, faz o diagnóstico desse território, esse território epidemiológico, esse território sanitário, esse território de vulnerabilidade, né? Esse território de promoção da saúde. Quando você faz esse diagnóstico e você define essa responsabilidade técnica para uma equipe e parte do pressuposto que essa equipe ela vai monitorar, né? Ela não vai fazer uma avaliação pontual de uma situação, mas ela vai monitorar numa perspectiva longitudinal uma determinada realidade de saúde, e ela vai sair da sua sala, da sua cadeira, para ir até a casa daquela pessoa e vai perceber esse processo de saúde e doença dentro daquele contexto, né, daquele contexto familiar, social, comunitário, a possibilidade de sucesso é muito maior, né? E como é que a gente pode, né, de fato, defender a estratégia como modelo assistencial privilegiado? Os dados epidemiológicos mostram isso, né? Muitas vezes, quando eu estou dando uma aula na pós-graduação, mesmo na graduação, na pós, às vezes, isso é mais comum, né? Porque pessoas, às vezes, já são do serviço e vão procurar conhecimento para aprimorar a sua prática, as pessoas sentem aquela frustração, né? Elas manifestam até, né? Aquele cansaço, aquela frustração muito grande. E aí, nós que estamos aí, ó, na atenção básica há algumas décadas, a gente consegue ver com olhos mais otimistas que não, a atenção primária, né, ela dá resultados. Nós podemos ver que o quanto, lógico que isso associado a algumas outras políticas, né, de saneamento, de educação, até mesmo econômica, mas a gente consegue perceber o quanto o trabalho na atenção primária reduziu mortalidade infantil, qualificou o acompanhamento da gestante, logo reduziu também mortalidade neonatal, mortalidade materna. Então, tem resultados. Se nós pegarmos ainda, né, os indicadores relacionados a DANT, embora sejam as principais doenças circulatórias aí nas primeiras posições, né, nós podemos ver o quanto o programa Saúde da Família, ele contribuiu para isso, né? Então, entender isso, para que você faça o curso, entenda isso, né? Tem uma base teórica para que você compreenda aquele cenário. Muitas vezes você até nem pode modificar aquele cenário por contingências diversas, mas compreender é fundamental, né? Compreender é fundamental, mas compreender, né, a partir do momento que você compreende, de certa forma, esse caminhar da doença, esse caminhar do sujeito, né?
você se apropriando de diretrizes operacionais, o que é o território, o que é o cadastramento, o que é o cadastro individual, o que é o cadastro domiciliar, quem faz o quê, né? Por que que nós propusemos um generalista ali na ponta, um médico generalista, um enfermeiro generalista. Então, veja bem, a partir desse momento, as possibilidades de planejamento contextualizado, né, a uma determinada realidade, ganha potencialidade, né? Então, nós pensamos conversar, né, sobre esses aspectos para que vocês se apropriem dessas diretrizes no sentido de estar em saúde da família, né? Ter a clareza que sem um diagnóstico você não tem um planejamento efetivo, né? Logo o território, logo o perfil das famílias, né? Ele é fundamental, né? Ele passa por questões fundamentais, então nós consideramos isso de extrema importância, né? Conhecer o módulo 2, né? O módulo 3, ele está muito ligado a essa questão de você entender como organizar, quem é uma equipe, quantas famílias tem uma equipe, quem é o agente comunitário, o que faz o agente comunitário. Embora, num segundo momento, né, depois que nós falarmos um pouquinho da estrutura de curso, no segundo momento, a gente possa abrir para discutir a atenção primária no contexto atual, né? A demanda de organização ligada a questões de indicadores diretos de saúde. Depois a gente abre um pouquinho para discutir essas questões, né? Os novos Raquel, contextos da atenção primária. Oi, César. eu vou trazer algumas coisas. Algumas pessoas, assim, enquanto você estava falando, trouxeram coisas interessantes também para refletir, né? Acho que a Daniela, a Fábia trouxe que a PS é quem mais lida com os casos complexos e desafiadores. Eu acho que você trouxe isso até pela proximidade da vida das pessoas e do território, né? Isso faz com que, às vezes, a APS não lide, como você mesmo disse, nos módulos do primeiro módulo, por exemplo, só com o aspecto biomédico da doença. Precisa entender essa inserção mais ampla das pessoas, e eu acho que por isso que a APS torna-se tão complexa. E algumas pessoas, né, a Daniela também, Shakur falou sobre que a prevenção atualmente é tão intensa quanto as intervenções em si. Eu estou imaginando que ela está falando sobre prevenção e assistência, né? E a Fábio até traz também que, às vezes, tem essa impressão que tá daquele ritmo de trocar o trilho com o trem avançando, trocar o pneu com o carro andando, né? Para investir tempo e dedicação na promoção e prevenção à saúde, né? E fazer isso simultaneamente. Na verdade, Fábio e demais colegas, eu acho que isso é um desafio, né? A integralidade que o SUS se propõe, e aí a gente pode pensar até dentro do espaço da atenção primária, que a gente precisa integrar momentos de assistência, momentos de prevenção, momentos de promoção, que infelizmente em algumas situações, e daí por contextos muito regionais e muito particulares de cada território, pode ser que determinada equipe ou serviço de saúde encontre um espaço de muita demanda reprimida, ou seja, às vezes as pessoas ficaram muito tempo sem uma assistência com uma equipe de saúde, estão num processo de adoecimento mais avançado. Então, a gente acaba se dedicando muito à questão da assistência e, às vezes, parece que a gente não está fazendo direito prevenção. Mas esta balança é importante que a gente coloque, né? Eu vou terminar de ler algumas coisas e depois Chicão e Raquel fiquem à vontade de comentar. E até a Fábia coloca de novo, né? Acredito que a prevenção deva ser tão intensa quanto as intervenções, mas na prática nem sempre conseguimos. Eu acho que é um pouco isso que eu acabei trazendo nessa fala, sabe, Fábia? E a gente sabe que quando a gente faz um trabalho prolongado com um determinado território, com uma determinada comunidade, a gente acaba tendo algumas melhoras em alguns indicadores de saúde, na condição de vida das pessoas, e a gente começa a aliviar um pouco essa pressão da assistência para colocar cada vez mais uma agenda e uma programação de prevenção e de promoção. A gente não pode trocar um pelo outro. A gente tem que fazer tudo isso misturado, e esse é o desafio, muitas vezes, das equipes de saúde da família.
A Júlia trouxe assim, ó, deve-se estudar a doença para saber as ações corretas de prevenção, mas se não conseguir prevenir, é através do estudo da doença em conjunto com a observação do paciente que se cria as ações para intervir. Cada caso é um caso. Recuperar parece tão desafiador devido ao tempo passado como uma oferta de atenção primária tão boa. E junto aqui vem uma mensagem do Wesley, ele se apresentou um pouco. O Wesley é um dentista formado aqui na Federal da Bahia. Pelo jeito, ele é bem entusiasta aqui do SUS, da Estratégia Saúde da Família, porque fez residência, fez em saúde coletiva, fez especialização em saúde da família também. E eu vou colocar esses 2 últimos comentários, e daí eu devolvo a palavra para vocês. A Fábia colocou assim, acho a APS fantástica e, sem dúvida, faz toda a diferença na saúde da população. Ao longo dos anos, percebo a maior qualificação dos trabalhadores. Entretanto, ainda temos profissionais que são atraídos para atuar na SF pelos salários serem melhores e não tão aviltantes quanto em outros modelos de atenção, mas sem perfil adequado para uma ação condizente com o modelo da Estratégia Saúde da Família. E a Eli Nonaka, bem-vinda, Eli, ela coloca assim, Raquel, muito rico suas colocações. Digo a você que, lendo o material e assistindo às videoaulas, achei o projeto muito bonito e interessante. Vejo também que, na prática, ainda não funciona como deveria ou poderia. Ainda falta um trabalho mais engajado e um compromisso maior dos colaboradores. Acredito que, a partir do contato com todo esse conhecimento, possamos ter colaboradores mais comprometidos, equipes mais coesas e uma parceria, sim, entre essas equipes e a população. E a Júlia termina, né? Por isso que tudo isso é complexo, essa coisa da atenção primária. Okay. Fique à vontade de comentar, você e o Chicão. Ô, César, parece que algumas pessoas pontuou aí que queria falar, quer falar. Tem pessoas que quer falar e se posicionar? Então, não era a Fábia estava com um problema, depois ela colocou aqui no chat que era do computador e ela está escrevendo por aqui mesmo. Por enquanto, okay. Não tem ninguém. Ok. Então, Chicão, quer a palavra? Então, eu queria, em função do que foi falado aí, né, foram levantadas algumas questões bem interessantes, né, bom, primeiro a tua exposição foi ótima, excelente, e também o que foi trazido aí pelos colegas, pelas pessoas que estão nos assistindo, estão participando, né. Eu acho que tem uma questão, foi levantada aqui o problema também do perfil profissional, né, eu acho que tem uma questão que é assim, e aí falando agora de uma perspectiva como médico, né, eu sou formado lá em 83, tá, eu ainda sou antes do SUS, né, ainda sou da época do INAMPS, nem existia SUS. A gente é formado muito numa visão muito individualista, né, assim, a gente fica naquela visão que a gente tem que sentar, as pessoas nos procuram, né, o paciente nos procura, e aí nós elucidamos o diagnóstico em função das queixas, da uma terapêutica, e a coisa encerrou, né? Esse é o que a gente chama de modelo flexneriano, né, clássico, que é o modelo, mais ou menos, esse santuário da saúde, né? O consultório médico é um santuário que está lá, e o paciente vai lá procurar ajuda, né? E aí você tem essa visão bastante paternalista, né, e até de certa medida autoritária, né, de que você vai lá, o cara, né, você dá o teu conhecimento, você arruma o tratamento. Isso também serve para as outras categorias profissionais. Estou falando da minha porque é o que me é mais próximo, né? E aí, na verdade, isso é antítese do que a gente propõe como modelo de saúde da família, de saúde coletiva, e como a Raquel falou, de atender um país como o nosso, com as nossas peculiaridades, né? Eu conheço gente que vive citando, porque na Finlândia é assim, porque na Islândia, né? Então não dá certo, quer dizer, nós somos um país com 200 milhões de habitantes, tantos milhões de território, com passado colonial, passado escravagista, uma diferença social muito grande, problemas de saúde estruturais, problemas econômicos e estruturais. Então não adianta a gente ficar pensando, né, porque na Finlândia deu certo tal coisa, né, não é por aí. Então, acho que a gente tem uma coisa que me parece que funciona muito, que a gente tem que muito pensar, é usar aquela estrofe da música do Milton Nascimento, né? Ir aonde o povo está. Se você ficar sentado esperando chegar a doença chegará, né? Você nunca vai fazer promoção, você nunca vai fazer prevenção, você só vai ficar sentado recebendo gente e fazendo conduta, né? Queixa conduta, né? O cara chega, tal remédio, tal encaminhamento, né? Atender a pedido, né? O paciente chega e fala, eu vim aqui porque eu tô com dor de cabeça e eu queria passar no neuro. Pois não, vou passar no neuro, ó, tá aqui. Eu também tenho dor de estômago. Dor de estômago você vai passar no gastro, tá? Eu tenho também uma coceira. Coceira, você vai passar no dermato. Toma aqui, tchau, acabou, próximo, next, né? Isso muito
em função também dessa coisa da produtividade, né? Assim, você atende 10 pacientes por hora, né? Se é que isso pode ser chamado de atendimento. Então, a gente precisa realmente mudar a maneira que a gente trabalha. No primeiro passo, me parece a questão de realmente entender o trabalho de equipe multiprofissional. Então, a gente tem que trabalhar em sinergismo com a equipe, a gente tem que entender que o nosso território, os nossos pacientes, as pessoas que elas são da equipe, elas não são meus pacientes. Meus, vou pegar o paciente, é meu, né? Não, ele é meu também, mas ele é da equipe. Então, a gente tem que trabalhar, aprender a trabalhar em equipe, né? E com colaboração, e com discussão, e com conversa. Não adianta a gente estar, não, eu sou médico, a minha conduta foi essa e ponto final. Peraí, vamos conversar um pouco mais, né? Vamos discutir um pouco mais essa questão. Até porque tem coisas que a nossa visão médica, né, ela é muito limitada em função de processo de saúde e doença. Eu sempre digo, a medicina é a fotografia, né? E, por exemplo, a enfermagem é muito mais filme, né? É muito mais processo, mais fotos que se processam, né? Que correm. E a gente é muito acostumado a ver as coisas congeladas. É só ver o nosso CID-10, né, nosso Código Internacional de Doença, ele é o quê? Ele é um congelamento, né? A gente pega uma peça e congela e analisa. É assim. E, na verdade, a gente precisa trabalhar no modelo de filme, de processo, das coisas andam, né? Elas não são estanques e estáticas. Então, a gente tem esse desafio de aprender a também ter esse outro olhar. Não que o olhar anátomo-patológico, clínico, não seja importante, ele é importantíssimo. Nós temos que fazer diagnóstico, temos que fazer boa medicina, né? Temos que estar up-to-date, né? Estar atualizado, mas a gente tem que ter essa outra percepção também, né? A gente tem que ter essa outra visão. E aí eu acho muito interessante as propostas da gente realmente fazer uma saúde coletiva, indo aonde o povo está, saindo do nosso santuário, né? Entre aspas, e indo realmente à população, indo ao território, se apropriar do território, né? Então, o território tem que ser uma coisa que a gente entende como algo vivo, do qual a gente se apropria, no sentido que a gente o conhece, que a gente lida com ele, que a gente dialoga com ele, né? E isso é fundamental. Então, acho que essa questão da gente também mudar um pouco a nossa cabeça, de como a gente vem de uma formação muito individualista, né? No sentido de queixa, né? Queixa-conduta, a gente tem que ampliar esse horizonte, a gente tem que ter também, incorporar práticas de gestão na nossa clínica, gestão da clínica. Não adianta eu ficar encaminhando para ortopedista se não tem vaga no ortopedista. Eu tenho que saber como é que está essa regulação, eu tenho que saber como é que funcionam esses processos regulatórios, né? Não adianta eu ficar simplesmente dando papel e encaminhando as pessoas. Então, acho que essas questões são importantes para a gente também poder pensar. Era isso que eu queria falar. Ok, muito legal, né? O Chicão traz aí uma questão importante, que é o trabalho em equipe. Nós estamos, né, o Chicão se posicionou, a gente tem o Cezinha aí, que é médico de família, e eu sou enfermeiro, falando do enfermeiro também. O enfermeiro, ele é um profissional que ele traz para si muitos processos, né? Ele pega, por exemplo, um diabético, né, descompensado, e ele se acha ali na posição de falar, olha, você tem que fazer isso direito, você tem que tomar esse remédio direito, e ele faz isso tudo atropelado, porque também está fazendo pré-natal, também está pedindo o remédio para a vacina e tal. Então, veja bem, e aí nós temos, às vezes, o farmacêutico lá que tem um conhecimento, né, formado com base em algumas competências, que poderia agregar uma qualidade a esse processo muito grande, né? Nós temos aí vários outros profissionais, o assistente social, o educador físico, né, toda essa equipe multi, que tem uma proposta de somar com a equipe nuclear, que poderia estar contribuindo muito com muitos processos de trabalho. Então, a gente precisa repensar muita coisa no nosso dia a dia, né? O que só eu posso fazer, eu tenho que fazer, mas o que outra pessoa pode fazer, eu tenho que repensar, né? Então, eu acho que tanto médico como enfermeiro, e não é culpa nem de um nem de outro, né? E a saúde bucal também vem rompendo aí muito paradigma em relação ao processo de trabalho, até porque nós pegamos um país estritamente doente, né? Quando o Chicão fala assim, ó, eu sou antes do SUS, né? E eu também me formei um pouquinho antes,
a gente sabe que a gente está com o país doente, as pessoas estão doentes de verdade, mas a gente precisa repensar o processo de trabalho, repensar a equipe, né? Repensar a equipe para que a gente possa potencializar, pensar a comunidade. A gente tem que imaginar também que a saúde, ela não é feita só pela equipe de saúde. A comunidade, a escola, a intersetorialidade que está aí, ó, dialogando diretamente com as ações de promoção, né? Quando a gente fala em promoção da saúde, a gente fala muito em controle e participação social, que são os conselhos de saúde, e nós falamos muito da intersetorialidade, quer dizer, eu preciso potencializar as ações a partir desse olhar, né? Desse olhar, que há coisas que só eu posso fazer, porque aquilo é inerente à minha prática, mas há infinitas coisas que a equipe pode fazer. Então, nós estamos num processo e eu vejo com otimismo, né? O SUS é jovem, para um país com tanta diversidade cultural, social como o nosso, né? O SUS é jovem e ele já alcançou muita coisa. A gente precisa desconstruir também uma visão negativa disso, né? A gente está cansado. Eu até achei que eu teria um tempinho para falar com o César, e vocês chegaram, a sala estava cheia, né? A gente já começou a bater papo, mas assim, o quanto a gente está cansado, né? Da pressão do dia a dia, é muita demanda, a gente faz duas coisas, três simultaneamente. Mas a gente precisa ter um olhar otimista, que a gente já conquistou muita coisa. O SUS já apresenta avanços fenomenais. Imagine esse país sem o SUS, né? Imagine os dados desse país sem o SUS, né? Então, nós temos aí um produto, uma conquista muito importante. Sobre essa perspectiva, que é uma posição minha, a gente vive aí um cenário, né? Um cenário hostil, né, em relação a vários aspectos, mas o SUS, ele tem resultado muito positivo. Na balança, o saldo positivo, na minha percepção, ele é muito grande, com muita coisa a melhorar, né? E aí, quando nós pensamos, né, nós nos posicionamos enquanto sujeitos ativos e proativos nesse processo, esse processo eu me posicionar como construtor efetivo disso. Né? Por quê? Porque aí a gente se depara numa questão da microgestão. Quem é que faz a microgestão e a coordenação do cuidado? Né? É a equipe que está lá na ponta. Nós temos diretrizes mestras, né? Diretrizes para organizar o processo de saúde da família, nós temos prioridade de atenção, como a gente tem o módulo 3 aí, que fala bastante disso, mas isso só se dará a partir dessa microgestão. Eu, no meu território, com a minha equipe, né, a equipe da qual eu faço parte, orquestrando tudo isso para fazer o trabalho em saúde numa perspectiva ampliada, como exige-se que faça, né? Esse conjunto de ação, ele tem que existir. Eu tenho que promover saúde, eu tenho que prevenir, tratar e reabilitar a doença, eu tenho que capacitar, né? Capacitar a minha equipe, eu tenho que fomentar ações de educação em saúde, isso é muito dinâmico, né? Isso é muito dinâmico e ele depende de profissionais que tenham essa consciência de que a microgestão é da equipe. Para posicionar um pouco melhor isso, né, como a gente tem uma vivência no dia a dia, nós somamos as nossas atividades, as atividades assistenciais, educativas, às vezes, numa unidade de saúde da família, com 4, 5 equipes, as equipes são totalmente diferentes, né? Um tem um trabalho mais focado num controle maior, tem todos os dados da sua população, sabe quantos acamados tem no território, sabe quantos dos diabéticos são insulino-dependentes, sabe quais são as famílias mais vulneráveis, enquanto, às vezes, na mesma unidade, você tem equipes que não têm isso, né? Não tem. Ela fica meio solta no planejamento, no diagnóstico do território, né?
ela consegue, né, ter um controle de prevalência muito menor, quando a gente fala de prevalência de hipertenso, prevalência de diabéticos, né, e a gente continua tendo diagnóstico dessas doenças na hemodiálise, na internação vascular, né? Então, é fundamental. Eu fiz uma investigação de óbito Covid essa semana, né? Porque eu também trabalho na vigilância da Prefeitura de São Paulo, e eu liguei para a mulher e perguntei, a gente faz um questionário assim, olha, ele tinha uma doença de base? Ela falou, não, minha filha, não tinha nada. Eu falei, mas não tinha nada, não tinha pressão alta, não tinha diabetes. Menina, você sabe que o dia que ele passou mal, que eu levei, que internou ele de Covid, a enfermeira chegou lá e fez uma destro e estava 400 e pouco a glicemia dele. Mas ele não era diabético, não, minha filha. Descobriu lá. Então, veja, a gente continua tendo essas situações, né? Como é que a gente trabalha e deixa uma situação dessa, né? Então, isso ainda acontece muito. Às vezes, você está na atenção primária, chega uma moça de 24 anos, 5 filhos. Então, tudo bem, a gente trabalha com livre-arbítrio, né? Mas quando você analisa a situação, a vulnerabilidade é extrema, a vulnerabilidade social ali é extrema, individual também. Então, a gente para pensar e fala que saúde da família, efetivamente, nós estamos fazendo, né? Como é que a gente tem... E isso não é uma crítica ao trabalhador, ao profissional. Não é uma crítica, como eu falei para vocês inicialmente, para que a gente pense, produza conhecimento no sentido de dizer, será que eu dou conta de 1.000 famílias? Não sei. Né? Será que o processo de trabalho, as diretrizes operacionais, do jeito que elas estão propostas, elas permitem que a gente encontre, né, essa luz no fim do túnel, de que as pessoas se emancipem efetivamente em relação à manutenção da sua saúde? Porque a síntese de tudo isso é que, na verdade, quem faz saúde, quem mantém a saúde é o indivíduo. É o indivíduo a partir do momento que ele se emancipa e toma para si essa responsabilidade. A gente não faz saúde com captopril, enalapril, insulina. Não fazemos, né? A gente, na verdade, torna processos muito paliativos, né? Na questão da qualidade de vida dessas pessoas. Então, a reflexão que a gente propõe e tudo que a gente escreve, né, baseado em leis, documentos, bases política, mas é um caminho para a gente refletir um pouco esse processo. Né? Será que a gente efetivamente tem conseguido produzir o que a gente tanto defende quando a gente defende as questões da saúde? Então, é para pensar um pouquinho, né? Bom, Raquel, pode falar, deixa eu te falar uma coisa. Parece que tem alguém que está com a mão levantada, mas não aparece o nome para mim. É um ícone aqui. Então, eu não sei se a pessoa gostaria de falar. Se ela quiser falar, acho que é o momento. Daí é só desativar o microfone e falar. Senão a gente continua aqui. Eu tentei escrever para a pessoa, mas infelizmente não sei se é a questão do chat, a gente não está tão acostumado a mexer com todos esses recursos, e eu vi aqui, mas é que não aparece o nome da pessoa. Então, a pessoa gostaria de falar? Eu acho que... Ficou tímido. Eu acho que não. Eu aproveito, então, assim, o que você está trazendo, Raquel, o que você e o Chicão trouxeram são bem interessantes e as pessoas estão comentando aqui. A Fábia e a Daniela estão escrevendo aqui um monte, são as pessoas que estão participando aqui direto. E, Chicão, a Fábia até fala mesmo do modelo Flex, né, e achou que isso até ajudou para a valorização da ciência, para o estudo da saúde, né, e que bom que algumas coisas estão mudando, para não ficar só num olhar biomédico. Agora, aproveitando o que você estava falando, Raquel, das equipes, que tem equipes que conseguem ter o mapeamento do território e uma organização mais estruturada, a Daniela chega a perguntar assim, essas variações entre as equipes, elas podem ocorrer por quais fatores, né? E o engajamento dos profissionais envolvidos ser reduzido, ela acha que talvez isso tenha a ver com o engajamento dos profissionais, né? Então,
Você gostaria de falar alguma coisa a respeito? Quem perguntou? Desculpa. A Daniela. Dani, é o seguinte, né? Eu acho que são vários fatores aí. Eu já pude vivenciar pessoas trabalhando em saúde da família que chegam um determinado momento, acho que a gente está desconstruindo muito, até na terminologia, a atenção primária baixa complexidade. Isso tem que ser totalmente desconstruído, porque a atenção primária, ela é de altíssima complexidade. Ela envolve um aporte de tecnologia leve, né? Porque você tem que manejar ali a questão social, você tem que manejar as doenças mentais, né? Que elas vêm por ansiedade, por medo, por angústia, de todas as exclusões que a gente tem nesse país. Então, a gente tem que acabar manejando tudo isso. Então, assim, claro que há situações em que a pessoa pode não ter o mesmo interesse que outra, mas em muitas situações, e eu já presenciei, a pessoa entra meio que em pânico, porque ela chega na atenção primária, né, aquela estrutura, e também já trabalhei em hospital, né, em grande hospital, hospital terciário, quaternário, você conta com uma estrutura que tão bem organizada, né? O almoxarifado, que providencia o seu pedido, o suprimento de medicamento, que a farmácia tem lá a dose unitária, e hoje está mais fácil ainda, porque está informatizado, a prescrição médica desce para a farmácia, aquilo já vem em dose certa, você só administra. É o RH que tem o ponto eletrônico, então o seu funcionário chegou atrasado, o ponto sobe para você corrigir, né? É a encarregada da limpeza, que cuida da limpeza. Então, veja bem, nós tínhamos, né, um cenário muito blindado, né? O hospital deu para a gente, profissionais da saúde, uma sistematização que, de alguma forma, blindou a gente em vários aspectos. Quando a gente vai para a atenção primária, isso inexiste. Se eu não pensar em solicitar, às vezes, os impressos para trabalhar, a equipe para de trabalhar. Se eu não fechar o boletim de vacina, não vem vacina para eu vacinar aquela comunidade, aí eu tenho que ter um tempo para parar, eu tenho que esterilizar o material, porque está ali funcionando o odonto e tem todos os procedimentos, eu tenho que pedir o medicamento de TB, então se eu não tiver aquele controle todo da TB, enfim, né, eu tenho que controlar o ponto e mandar o ponto tal dia para coordenação, hoje a gente está muito aí com a organização social, e eu tenho que ter metas. Então, isso dialoga muito com o módulo 3 que a gente escreveu, que são as prioridades de atenção. As equipes, elas já entram, né, dentro de uma estrutura que vai fazer uma série de exigências em relação ao ciclo da criança, eu tenho que priorizar isso, isso e isso. Mulher, isso, isso e isso. Adulto, idoso, isso e isso. Então, veja bem, então eu vejo que algumas pessoas não conseguem ter essa plasticidade e que é o trabalho na estratégia de saúde da família exige, porque é uma plasticidade muito grande, né? Então, apavora, estagna, né? Eu dou aula para graduação e eu falo sempre para os meus alunos, olha, vocês precisam se apropriar dos processos de trabalho na atenção primária, porque vocês não terão tanto tempo para aprender, né? Hoje, as organizações sociais, que é a grande maioria, né, dos gestores da linha de frente do trabalho em saúde, também trabalham sob pressão. Então, eu sou o gestor municipal, eu sou o prefeito, eu contrato uma ou duas OS, e aquela OS tem que responder com metas, com indicadores, e isso, se isso é bom ou ruim, é uma discussão muito ampla, né? Depende muito do contexto, de onde a gente saiu, qual é a realidade de saúde, onde a gente está agora e onde a gente precisa chegar. Eu acho que essa é uma visão que a gente precisa desenvolver. Então, são vários os fatores, mas alguns, né, em relação à sua pergunta, algumas equipes ou alguns profissionais dentro dessa equipe, que tem um escopo de responsabilidade maior, às vezes ele não tem tanta plasticidade quanto o outro, né? E aí envolve o quê? Capacidade, né, competência para trabalhar com a equipe, para desenvolver o potencial da equipe, né?
A capacidade técnica, como o Chicão citou, olha, eu tenho que fazer promoção, mas eu tenho que também ser um médico resolutivo, eu tenho que ser um enfermeiro resolutivo, né? Eu tenho que pensar que se eu sou farmacêutico, eu sou outro profissional, eu tenho que pensar nesse trabalho clínico de forma resolutiva. Então, é uma outra variável, né? Essa capacidade de potencializar todos os recursos, e isso envolve aí comparando a outras, está também à vontade, né? Profissionais que não se identificam com o trabalho, né? Porque é bem legal, às vezes, o trabalho no hospital, às vezes ele tem uma certa elegância, né? Eu fui para a área da saúde e, no primeiro momento, eu me apaixonei pela elegância que tinha no hospital, pelo cheiro, aquele cheiro de limpeza, aquela coisa. Quando a gente vai para atenção básica, você tem que pôr o sapato mais velho, então eu já sei que eu vou para a rua aquele dia, vou pegar aquele sapato surrado, né? Aquela calça que me dá uma certa liberdade, e vou para a rua, subir morro, atravessar, fazer uma visita que atravessa o cemitério, né? Chegar numa comunidade, atravessar uma pinguela ali, que, a depender do dia, o risco de você cair ali é muito grande. Então, ele não tem, às vezes, tanta pompa, né? Então, tem muita gente que não se identifica mesmo com aquilo, o que não é normal, né? Já pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa? Mas eu acho que o trabalho em saúde da família, ele tem que ter essa coisa, né, de sentar ali naquele barraco e tentar entender aquela realidade, né, e também desconstruir algumas coisas, que as pessoas, porque são pobres, são infelizes, né, a gente tem que tirar a visão de mundo nossa, né, desconstruir a visão de mundo nossa, para poder ter um diálogo, uma comunicação efetiva com essa comunidade, porque às vezes a gente também constrói em cima dos nossos paradigmas questões que eu vou achar que porque aquela pessoa está ali morando em um cômodo, cozinha, né, assim que eles falam, eles são infelizes. Não são, né? A gente precisa desconstruir muita coisa para trabalhar, construir muita coisa e desconstruir muita coisa para um trabalho efetivo em saúde da família, né? E é um processo, não é como o Chicão também falou, não é uma fotografia. A gente não pode olhar o SUS tirando uma fotografia da situação, da cena. A gente tem que olhar o SUS, saúde da família, nesse filme, né? Nesse roteiro que a gente vem construindo aí, cena a cena, né? Eu acho que fazendo a síntese, eu acho que não é só desinteresse, né? É a pressão, é a capacidade de cada equipe, cada referência de equipe lidar com essa pressão, é a capacidade de potencializar recurso, é o conhecimento técnico, não dá para chegar lá só de boa intenção. Eu vou sentar lá na roda, no boteco, e eu vou... Não é só de boa intenção que a gente faz saúde da família. Atenção primária, a gente ainda tem muita coisa a desconstruir em relação à nossa formação, né, e até a percepção que muita gente sai da faculdade, que em saúde da família a gente tem que estudar pouco. Se você é um profissional ruim, você vai para a saúde da família. Muito pelo contrário, né, o profissional de saúde da família tem que estudar muito, ele tem que estudar muito, ele tem que desenvolver muitas habilidades de comunicação, de empatia, tem que trabalhar com intencionalidade. O que significa isso, né? Eu reconfiguro o sistema de saúde, rede, a partir de intencionalidade. Então, um desafio muito grande, passa pela formação, passa pela construção de políticas de saúde sólidas, né? O SUS é uma política sólida, né? A gente tem um sistema ancorado em princípios pétreos, né, o que faz com que políticos não consigam mexer nele, mas nós precisamos de mais políticas com essa solidez, nós precisamos de financiamento em saúde,
nós precisamos desenvolver habilidades de comunicação, então, totalmente inquestionável a questão do quanto o profissional da atenção primária hoje precisa ter novas competências. Raquel, diante disso que você trouxe aqui, até para a gente refletir junto aqui com os alunos, né, eu até complementaria que até antes da criação do SUS, né, a nossa organização do sistema de saúde era muito voltado para um modelo hospitalocêntrico e muito vinculado à queixa e conduta. Então, eu tenho uma dor de garganta, eu tenho uma dor de cabeça, eu quero lá resolver e ponto. E o hospital sempre foi esse local privilegiado. Então, quando a gente fala da unidade básica de saúde, eu acho que aparece essa questão deste preconceito, não só de alguns profissionais que às vezes vão trabalhar num lugar desse sem muito perfil, mas também da própria população, que às vezes acha até mais elegante, mais chique, ou melhor, em termos de tecnologia, passar para cuidar da sua hipertensão num hospital do que numa UBS mais próximo da sua casa. Né? Além disso, eu entendo que, e até fazendo um pouco dessa nossa propaganda do curso, e por isso também dessa videoaula, para a gente trocar um pouco o que a gente estava pensando, dentro da unidade 2, quando a gente pensa, né, o engajamento também, ele vem a partir de uma coisa que as equipes, os profissionais, começam a identificar algumas linhas que pode trabalhar dentro da sua comunidade. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, na unidade 2, onde se discute muito o território, um diagnóstico do território, eu acho que tudo começa, um pouco dentro desse trabalho da Estratégia da Saúde da Família, conhecer quem são as pessoas que moram naquele território, né? Do ponto de vista de como elas vivem, as condições de casa, os processos de saúde e de doença, os recursos sociais, a estrutura que aquela comunidade tem para enfrentar algumas adversidades ou fatores que, na verdade, podem piorar a vida daquelas pessoas, como criminalidade, violência ou algo muito parecido. Então, quando a gente propõe, dentro da unidade 2, que vocês tenham um conhecimento aprofundado desse território, é exatamente que vocês olhem para isso e extraiam deste território quais são as prioridades que vocês vão trabalhar do ponto de vista dessa atenção. Então, uma unidade, uma equipe de saúde da família que tem um índice, por exemplo, de aleitamento materno muito ruim, associado a muita diarreia, ou então uma comunidade onde você tem muitos idosos com hipertensão e sem acesso a direito ao cuidado, é por aí que, às vezes, as equipes têm que identificar e daí traçar algumas linhas gerais. Então, quando a gente traz que o módulo 2 é um pouco para a gente fazer esse diagnóstico mais do território, é exatamente para que, ao fazer esse diagnóstico, as equipes escolham ou elejam algumas coisas dentro daquelas prioridades de atenção que a gente colocou dentro do módulo 3. Claro que, assim, a gente tem que dar conta de muita coisa, não dá para escolher algumas coisas e outras deixarem de lado, mas a gente às vezes tem que começar por alguma coisa em que a gente se dedique um esforço maior. Então, se a gente vê, por exemplo, um território onde tem muita gravidez na adolescência, e você identifica que há uma dificuldade dessa comunidade, né, pelo volume de adolescentes, de ter um entendimento sobre o início de uma atividade sexual, os métodos contraceptivos, e de como que você vai fazer esse acompanhamento desse segmento, eu acho que é por aí que vocês vão começar, é por aí que vocês vão escolher e se dedicar um pouco mais dentro dessa linha. Claro que vai ter que cuidar do hipertenso, vai ter que cuidar do diabético, vai ter que cuidar das pessoas que estão com tuberculose, as ações de prevenção, a Covid, que a gente está falando aqui, que assim é o carro-chefe hoje da maior parte dos serviços, que tem que monitorar a síndrome de Paulo, tem que ligar para as pessoas durante 14 dias. Então, isso faz com que, quando a equipe ela está mais capacitada, ela consegue, de alguma forma, se motivar também pelo trabalho. Mas é como a Raquel e o Chicão trouxeram, atenção primária tem que ser trabalho em equipe. Não dá
para ser algo isolado. Eu faço um pedaço, você faz outro, que nem a Raquel estava explicitando dentro de um hospital. Eu acho que você precisa de uma integração muito maior, o que traz até um desafio, porque trabalhar em equipe é algo que é difícil, porque nem sempre as pessoas têm os mesmos pensamentos, as mesmas opiniões, as mesmas condutas frente a um caso, mas este é um desafio que a gente tem que superar. Trabalhar em equipe é algo que ajuda e pode ser muito potente, mas a gente precisa criar esse ambiente. E alguém até trouxe a questão do agente comunitário, principalmente com o agente comunitário, porque eles trazem as demandas do território, é eles que olham esse diagnóstico do território, de como as pessoas vivem, e essa valorização daquilo que eles trazem, fora que eles são da própria comunidade, então eles vivenciam na pele aquilo que às vezes a gente não vivencia. Então isso é super importante para que também se compartilhe com esta categoria profissional algumas ações que muitas vezes o cirurgião. Cezinha travou, né? Olá, olá. Chicão, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo, tô ouvindo. O César Entra aí, travou agora. Chicão. Cezinha deu uma travadinha. E, bom, voltou, César? Não, porque eu sou testemunho de como era a saúde antes do SUS, né? Quer dizer, a tragédia que era, e a desassistência massiva, né? Maciça, quer dizer, uma coisa de louco. Era assim, total, né? E realmente essa coisa que o César falou é isso, né? Era tudo hospitalocêntrico, né? Se tem pressão alta, vai para o hospital. Se está com gripe, vai para o hospital. Né? Se está com encravado, vai para o hospital. Né? Tudo é hospital. E era muito essa visão que a gente falou, né? Queixa conduta. Você fez a queixa, você resolve e acabou. Começo, meio e fim, né? Acabou e tchau. Eu acho que essa coisa da continuidade, né, que o Sérgio estava também falando agora, a questão de você conhecer o teu território e poder planejar em cima do que o território demanda, né? Você tem uma demanda do teu território. Eu fazia uma experiência interessante quando eu chegava num território, eu imediatamente ia para a área. Eu fazia grupo de área. Né? Eu ia numa igreja, num campo de futebol, onde fosse, num bar, onde fosse, bar não, mas onde fosse, embaixo de árvore, né, na varanda de alguém, e chamava a comunidade para saber os planos de saúde que a gente podia resolver, né? E isso, assim, dava uma organizada, porque tinha coisa assim, desde coisas burocráticas, que era exame que o cara quer que o médico veja, aí o cara tem que marcar uma consulta, e isso, assim, dava uma organizada depois de alguns meses, né? Eu lembro que o primeiro grupo que eu fiz, eu tive 62 pessoas que me procuraram numa manhã. 62, né? Eu saí de lá torto, né? Saí às 2 da tarde dessa atividade. Depois dos 3 meses, vinham 15 pessoas, né? Por quê? Porque a demanda já estava mais organizada. Então, a gente tem que saber organizar essa demanda. Eu uso também uma metáfora futebolística que é assim, acho que os modelos são assim, você pode ficar parado esperando tomar gol, né? Você pode fazer um jogo que você fica parado na defesa e o teu problema é ter um bom goleiro, que vai segurando bola para você não tomar gol, né? A doença não chegar. Ou você pode fazer um jogo que você ataca, né? Você vai para frente e você promove saúde, você traz saúde e você combate a doença dessa forma. Acho que são duas formas de lidar. Acho que o modelo saúde da família tem que ser o modelo do jogo de futebol que vai para cima, né? Vai fazer gol, não vai tomar gol, né? Claro que tem que ter bom goleiro, claro que tem que ter boa defesa, claro que você vai tomar gol, mas não muito, né? Você precisa ir fazer gol. Quer dizer, você precisa fazer gol, a saúde fazer gol, né? Na área da doença, não o contrário. A gente fica muito prisioneiro dessa demanda que a gente fica parado tomando bola, né? O tempo todo e perdidão, né? Então a gente precisa ter essa ideia que o César falou é muito importante. Esse diagnóstico do território, essa noção do que a gente tem para a gente fazer a palavra estratégia, saúde da família, é muito boa, a palavra estratégia. Nós temos que ter várias estratégias dentro da estratégia, né? Como é que eu vou enfrentar essa situação? Como é que eu vou organizar esse assunto? Eu tenho muita grávida jovem, eu tenho muito idoso, eu tenho muita gente demenciada, eu tenho muito acamado. Como é que eu vou resolver esse problema? Isso é meu problema, é nosso problema da equipe. Não adianta eu dizer, isso não é comigo, né? Não, é com você e com a tua equipe, é da equipe toda. Esse é né? Você está aí para isso.
tem que fazer, tem que resolver. E em diálogo com a comunidade, conversando sempre com as pessoas, né? Estabelecendo as coisas dialógicas. César, você voltou, desculpa, acabei te cortando e te atropelando. Imagina que é isso, Chicão. Eu não sei, hoje é o dia que a minha internet, ela aparece um símbolozinho aqui que está ruim. Espero que as pessoas tenham conseguido me ouvir e tudo mais. Mas é isso, gente. Eu queria só trazer esse último fechamento aqui, que uma equipe organizada, ela consegue ficar menos estressada com a demanda das pessoas e ela consegue alcançar melhores resultados. Mas não existe fórmula mágica, a gente não consegue mudar de um dia para o outro. Então, é um trabalho de construção tijolo a tijolo, encontra-se muitas adversidades dentro desse processo, e eu acho que a Raquel foi muito precisa quando trouxe que hoje o cenário não está muito favorável, muitas vezes, ao desenvolvimento de toda a potencialidade que a gente traz para dentro da atenção primária, para dentro da estratégia de saúde da família. Teve até uma aluna que estava falando, né, que ela era assistente social do NASF, né, acho que o NASF também passou aí por uma história muito delicada, né? Hoje não há um financiamento específico federal para esse tipo de equipe multiprofissional, mas há uma coisa que a gente precisa trazer, que é a estratégia saúde da família traz resultados, e esses resultados, eles não são de boca, tá? Eu li recentemente um artigo da Lancet, que é uma revista muito boa dentro da área de saúde, que falava um pouco sobre os avanços das doenças crônicas, principalmente dos desfechos de acidente vascular cerebral e de infarto, em locais onde você tem uma cobertura de estratégia saúde da família, que eles chamam de plena, que é acima de 70%, se eu não me engano. Então, quando você tem um território onde há uma cobertura muito grande de estratégia saúde da família, essa cobertura protegeu as pessoas de repercussões relacionadas ao acidente cardiovascular, a infarto e derrame. E isso muito pelo trabalho conjunto do ACS, identificando precocemente, muitas vezes, a pessoa com hipertensão, a equipe, por meio de ações de prevenção, ou fazendo grupo, ou fazendo busca ativa com aferição de pressão arterial para maiores de 18 anos, e também dando acesso a tratamentos de hipertensão e diabetes, que são as grandes doenças causadoras desses desfechos desfavoráveis de doença cardiovascular. Foi um trabalho que me surpreendeu, na verdade achei muito interessante, não tenho como dividir aqui para vocês aonde que está, porque eu não sei se ele é de acesso aberto, né? Mas foi muito interessante, porque me impactou muito e me deixou muito feliz, que o que vocês fazem em termos de saúde da família, de atenção primária, traz reconhecimentos que não são só aqui do ponto de vista do Brasil. A gente é reconhecido mundialmente, principalmente pelo trabalho do agente comunitário, que é uma categoria que não existe em alguns modelos semelhantes ao que temos no Brasil. O agente comunitário é uma peça dentro dessa construção brasileira que muitas pessoas se interessam. Eu vou ver, Ana Paula, se eu consigo, conforme for, eu também vejo se eu consigo colocar essa referência no e-mail para vocês, tá bom? Porque a coordenação do curso tem um mailing de vocês e eu vejo se eu consigo. Se eu não conseguir, eu vou pedir para eles colocarem, eu coloco a referência e tudo mais. É um artigo que está em inglês, tá bom? Ele é meio chatinho por conta disso, mas eu acho que dá para ler. E hoje, na modernidade, a gente pode tirar foto no Google Tradutor e a gente consegue ler e ver que os resultados são muito interessantes. Então, é isso. Muito legal. Então, a gente está bastante feliz, né, com essa oportunidade de estar com vocês aí fazendo o curso, dialogando com a gente. E nesse sentido que o César falou, e para a gente já ir pensando em fechar, para não cansá-los demais, o módulo 3 que nós escrevemos, ele dialoga exatamente com isso, né? Que a equipe, nós estamos fazendo a saúde num país, né? E fazer saúde passa pela questão de pensar que nós temos que cuidar daquilo que existe de fato enquanto doença. Então, traçar prioridades, as prioridades de atenção, elas
foram propostas baseadas em quê? Em dados epidemiológicos. Então, ó, se morre, existe muitas mortes evitáveis no Brasil, ou mortes precoces, né, por conta de DANTs. A gente tem ali, até no Tabinete, tem no monitoramento de saúde, tem uma coisa interessante, que são as mortes prematuras. Então, traz dados para a gente, quem está morrendo de 30 e poucos anos a 60 e poucos anos, que são mortes que a gente poderia postergar bastante com ações de saúde. Então, o nosso módulo de prioridade, ele traz a importância de que nós, dentro da organização do processo de trabalho, a gente pense um pouco em fazer também, volta de novo para o diagnóstico de território, o que a gente tem de pessoas com doenças crônicas, né? A maioria dessas prioridades estão ligadas à doença crônica, estão ligadas a indicadores de mortalidade materna e infantil, estão ligadas às doenças endêmicas, tuberculose, hanseníase, AIDS e outras doenças que estão aí, que precisam ser controladas, né, influenza. Então, ele é importante. A gente precisa, para trabalhar em saúde da família, como o César e o Chicão bem falaram, né, nós precisamos saber que nós temos um conjunto de ações, e que todas são importantes, mas que, infelizmente, por uma série de situações, a gente ainda continua com maior ênfase no controle de doença, né, e no tratamento de doença. Então, o nosso módulo 3, ele é importante por isso, você chegue na saúde da família, ou atue na saúde da família, sabendo que você tem prioridades e que elas estão fundamentadas em dados epidemiológicos, estimativas de prevalência, e que a gente tem que ter um olhar em cima delas. Nós temos que saber o que é prioridade dentro dessa nossa agenda diária, semanal, dentro da estratégia de saúde da família. Ao final de tudo, o que nós propusemos para vocês, né? Um olhar no sujeito família, porque muitas doenças, até para você controlar a hipertensão, às vezes, de um paciente, para você controlar o diabetes dele, para você trabalhar uma situação que envolva a droga, sofrimento psíquico, você tem que entender esse sujeito dentro de uma família. Porque essa compreensão dele, eu posicionar ele na família, e ao construir ali no Ecomapa qual é a rede de apoio desse sujeito, você tem elementos de qual é o funcionamento daquela família, quais são as relações dentro daquela família, e como é que você vai construir o projeto terapêutico para aquele sujeito. Você vai poder contar com a vizinha, com o amigo, com a irmã, com o cunhado, com a mãe, né? Então, veja como é complexo o trabalho em saúde da família. Então, nós buscamos, né, numa tentativa aí de trazer isso, né, para esse processo de capacitação de vocês, essas bases, pensando uma base teórica para que você entenda o processo de saúde e doença de uma forma ampliada e interpretando de alguma forma quais são os momentos que você vai intervir nesse processo de saúde e doença. Depois nós passamos para as diretrizes, enfatizando para vocês a importância do território, do cadastramento, né, as diretrizes do governo para que a gente organize o processo de trabalho. Depois nós passamos pelas prioridades de atenção, olha, fique alerta a isso, você tem que acompanhar a gestante, você tem que acompanhar menor de 1 ano, você tem que ter um controle mínimo das doenças crônicas, né, não transmissíveis, e depois a gente fez um fechamento com essa questão de trabalhar a família, onde, na minha opinião, né, o agente comunitário deveria estar mais instrumentalizado para apresentar um caso com o genograma, porque aí a equipe já tem uma ideia melhor daquele sujeito que está inserido numa família. Se o agente comunitário chegasse, olha, esse aqui é o José, um caso de diabetes compensado, a família está estruturada dessa forma, as relações são essas, o seu José tem a igreja, que ele faz parte da igreja, então tem lá os irmãos da igreja que dão um suporte importante, ele tem uma relação muito boa com a UBS. Então, veja bem, se o agente comunitário, né, tivesse instrumentalizado
para levar o caso para a equipe, quando a equipe senta para discutir o caso e vai propor um projeto terapêutico para aquele sujeito, para aquela família, isso suprimiria muitas etapas do processo. Às vezes, a assistente social fala assim, olha, passou um caso, ela fala, vou lá fazer uma visita, para tentar construir, né, uma ideia de como as relações dentro daquela família. A saúde mental, acho que ela saiu bem antes, né, nessa questão de entender um agravo dentro de um contexto familiar, de pensar o projeto terapêutico na perspectiva dessa rede de apoio. Então, assim, não é um conhecimento novo, né? Ele já é uma evidência científica que está aí, tem que ser olhado dessa forma. Então, quando nós chegamos no módulo 4, a nossa proposta foi exatamente essa, olha, é complexo sim, né? Você precisa passar por essas bases até você chegar nesse núcleo, que é esse sujeito no contexto da família. Que, na minha opinião, é uma etapa do processo que a gente ainda avançou muito pouco, né? Que a gente precisa avançar. Mas isso não é um prejuízo, porque, como o César fala, o Chicão fala, e é a perspectiva que também eu tenho, nós já fizemos muito, estamos fazendo muito em saúde da família. O nosso país, com toda a dificuldade que ele tem, o financiamento é muito menor, né, que outros países, outras realidades em saúde, e com essas dificuldades todas, a gente tem feito um bom trabalho, né? Então, nunca é na perspectiva de que a gente deva desanimar, mesmo com todas essas dificuldades que a gente está passando hoje, mas que, sim, a gente está com um modelo assistencial com potencialidade, ele tem potencialidade, já tem mostrado isso, e que nós precisamos de, cada vez mais, instituir processos de capacitação da equipe, para que a equipe chegue ao máximo do seu potencial. Então, cada turma que a gente forma, né, com esse curso, a gente está disseminando um pouquinho isso, né? E também a oportunidade da gente mostrar para vocês o que é o telesaúde. O telesaúde é uma ferramenta de educação permanente, ele tem, além da educação permanente, ele faz uma assessoria direta para vocês, então eu estou lá na atenção primária e eu me deparo com uma situação mais complexa, eu preciso de uma evidência, então você pode contar com o telesaúde, manda uma teleconsultoria. Por que a gente cobra um pouco no curso a teleconsultoria? Meio que para fazer com que você saiba o que você nos ajude a divulgar que o telesaúde ele tem esse papel, né, de assessorar a atenção básica, os profissionais da atenção primária, e que na iminência de uma situação, vocês podem contar com o telesaúde. Nós temos parceria com alguns municípios, né, onde a gente está trabalhando teleregulação, então, também profissionais da rede de vocês, podendo utilizar a plataforma do telesaúde para fazer teleregulação. Como assim? Né? Então, tem um pediatra regional que possa discutir um caso de pediatria, olha, eu quero encaminhar essa criança para tal, poder estar discutindo estas questões, né? Então, essa é a nossa proposta, e a gente fica super contente de poder estar aqui, né, para vocês, como eu disse inicialmente, nos conhecer, saber que nós estamos ali fazendo essas teleconsultorias com vocês, vocês nos ajudando a divulgar toda essa bandeira de trabalho, essa missão de trabalho que a gente tem, e basicamente é isso. Eu agradeço bastante, Cezinha, pelo suporte, Cezinha que cuidou aí, foi nosso, valeu, Cezinha, é o cara, Chicão, valeu, né, Chicão, nosso grande mestre aí, nosso intelectual mesmo, e galera, felicidade de poder estar aqui com vocês, e contem conosco. Eu abro aí para vocês, Cezinha. Tá bom, eu só vou aproveitar o gancho que você trouxe da teleconsultoria, um pouco a gente está em sintonia, porque eu já ia também trazer essa coisa, e a Fábia até fez uma pergunta. As teleconsultorias estão disponíveis apenas durante o curso ou permanecerão após o término? Gente, é contínuo. Por enquanto, podem enviar as dúvidas. E como eu coloquei eu aqui posso falar uma coisa?
Claro. É um desafio, assim, para quem atua, a estratégia, né, de saúde da família com a pessoa em situação de rua. Eu senti falta disso no curso, assim, porque a pessoa em situação de rua, eu sou Paula, tá, de Belo Horizonte, sou assistente social e atuo na gestão como referência técnica para a população vulnerável. Então, eu fico pensando assim, que é um entrave a gente pactuar com a rede, com os centros de saúde, né, assim, que eles estão no território e que a equipe de saúde da família, né, precisa também se atentar para o cuidado com essa população. A população em situação de rua, ela fica à deriva, né, assim, gestantes, idosos, pessoas com transtornos mentais, ficam... A gente brinca que, assim, a gente enxuga o gelo hoje, mas ele vai derreter amanhã de novo, assim, né? Então, a gente tem que estar enxugando para não alagar, né? Mas um entrave. Eu queria ver se tem alguma estratégia, alguma coisa que vocês podem pensar junto com a gente, né? Os pensadores, os mestres aí, né? Eu estou amando o curso, né? Assim, como que a gente pode trabalhar com as equipes das unidades, estratégias mesmo para alcançar e ter um cuidado longitudinal, não somente apagar incêndio. É isso. Obrigada. Muito bom. Alguém quer responder? Cezinha, Chicão? Eu queria até falar um pouquinho. Paula, né? Gostei demais, Paula, que legal. Você trouxe um feedback que é interessante, que a gente, numa próxima oferta de curso, talvez a gente tenha que pensar assim, né? Hoje as equipes de consultório na rua se consolidaram como uma estratégia importante. A gente tem que valorizar, sim, porque a população em situação de rua é uma população invisível, em exclusão social, que muitas vezes tem dificuldades de adentrar ao posto, né, adentrar a uma unidade básica, e a equipe de consultório na rua ajuda nessa aproximação. Né? É muito diferente uma estratégia... O consultório na rua de Belo Horizonte, eles são, assim, nossos braços, nossas pernas, para alcançar um pouquinho mais essa população. Mas o que está descrito para o consultório na rua, né, para as cenas de uso, né, para aquelas gestantes, aqui em Belo Horizonte, para gestantes, para as pessoas com transtorno mental. Mas a gente tem, assim, no meu território, aproximadamente 5.000 pessoas em situação de rua. E eu tenho uma equipe de consultório na rua com 4 técnicos. E a gente tem 4 unidades de saúde nesse território que eu estou, né, mais próximo ao centro aqui de Belo Horizonte. Mas, assim, a gente liga, por exemplo, né, tem só um exemplo para vocês entenderem, assim. O usuário foi atendido, lindo, tudo bem, fez os exames, e aí ele precisa passar por uma consulta na ortopedia, por uma questão lá ortopédica. Ninguém consegue achar ele mais, assim. E a gente põe buscativa, consultório, equipe de abordagem social da assistência, BH de mãos dadas contra a AIDS, todo mundo que está no território, e aí perdeu a consulta. Daí a gente tem que regular de novo aquela consulta, e assim, gestantes, que a gente faz uma busca ativa durante os meses todos da gestação, e só encontra na maternidade na hora do parto. E aí a gente tem que trabalhar pesado aqui para que essa criança não seja judicializada, para que a gente consiga garantir o direito da maternagem, enfim. São esses desafios que eu fico pensando assim, como que a gente pode capacitar a equipe de saúde da família para, junto com os demais equipamentos e serviços, exercer um cuidado mais longitudinal com esse usuário, para além dessas demandas tão pontuais, para não permitir que o agravamento da condição de saúde dele, né, pelas questões sociais e etc., mas como, sabe, eu fico pensando, já li, já reli todos os documentos, e tem dia que eu fico, gente, o que eu faço? Então, acho que isso você está trazendo, desculpa interromper, acho que isso você está trazendo, assim, tanto a gente pode pensar numa inclusão disso no curso, como a gente pode pensar também futuramente em oferecer uma abordagem específica para essa população, né, de como a atenção básica pode abordar essa população, que é uma população extremamente vulnerável enfim, e que a gente sabe a importância de tratá-la, a importância de cuidar dela e tudo mais, né.
Eu, pessoalmente, eu tenho que sair daqui a 5 minutos, eu não consigo ficar mais tempo, eu queria já me desculpar, se a gente seguir a conversa, eu vou ter que sair, porque eu tenho uma pessoa que vem aqui jantar comigo, eu preciso receber essa pessoa. Então, já estou avisando que em 5 minutos máximo eu tenho que me desligar. Mas acho que a sua intervenção foi muito legal e acho que você nos deu uma dica, né, uma indicação de uma coisa que a gente pode pensar futuramente ou brevemente em abordar também, que é um tema bastante importante em todas as capitais do país, todas as cidades do país, isso é uma coisa que está afetando todo mundo, né? Ô, Paula, só para... Obrigado, viu, Chicão? Que legal que você teve hoje. Eu não sabia e adorei a sua presença, então depois a gente se fala. Mas, respondendo um pouco a Paula, assim, o consultório na rua é um trabalho muito delicado e tem questões que precisam ter, por exemplo, interface com a área de assistência social. Eu vou compartilhar com você aqui como eu trabalho aqui na região central, então a gente tem muitas equipes de consultório na rua e eu vou trazer um pouquinho como que a gente faz, né? Assim, hoje as equipes de consultório na rua, elas estão estruturadas com uma organização social que tem um projeto social por trás. E isso tem sido muito interessante. O que é esse projeto social? Os agentes de rua são pessoas que, em algum momento da vida, estiveram em situação de rua. E isso faz com que haja uma identidade desta pessoa que vai ser cuidada com um agente comunitário. Há um elo diferente quando isso acontece, porque o entendimento ele é mais livre desse preconceito. É muito difícil, às vezes, e as equipes se frustram muito rapidamente, eu falo da estratégia de saúde da família, quando uma pessoa em situação de rua não veio no horário da consulta e aparece em demanda espontânea. A pessoa não tem relógio, a pessoa está desorganizada, ela tem diversas questões que são difíceis. Então, assim, é um trabalho diferente. A equipe de consultório na rua tem que ter um trabalho muito voltado ao território. Há uma dificuldade ainda da gente ter número suficiente, porque, na verdade, quem estipula o número de equipes em determinada cidade é o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, ele homologa equipes, ele autoriza equipes que nem sempre são suficientes para cobrir um território muito grande. Ainda mais no momento que a gente está vivendo de crise econômica, onde essa população tem aumentado de forma considerável, principalmente nas grandes capitais. Agora, como uma orientação para você, o que a gente tem feito para que as equipes elas absorvam esta demanda é assim. Primeiro, a equipe de consultório na rua, ela tenta trazer um mínimo de organização para essa pessoa em situação de rua, a ponto, inclusive, da pessoa se sentir segura de ir ao UBS, porque, às vezes, essa pessoa em situação de rua não vai porque está cheirando mal, porque está alcoolizada, e quando ela chega lá, ela é muito maltratada. Então, já existe essa barreira. O consultório na rua faz esse preparo, e quando essa pessoa em situação de rua ela está um pouco mais engajada para o cuidado específico de saúde, aí ela adentra na unidade básica de saúde, e a equipe de estratégia de saúde da família inicia um cuidado compartilhado. As equipes de saúde da família, elas não têm essa tecnologia de trabalho em situação de rua, então, às vezes, é muito difícil. Para isso, a gente estimula muito o apoio matricial. É importante que, em alguns momentos, na transferência deste usuário para a equipe de saúde da família, que a equipe de consultório na rua tenha tempo disponível, assim como a equipe de estratégia de saúde da família, para discutir o caso, para entender qual é esta dinâmica, para construir uma agenda em comum, porque não dá também para a equipe de consultório na rua entregar esse paciente para a unidade básica e falar, agora eu vou pegar outro, né, e continuar esse processo. Precisa de uma construção ainda conjunta e uma coisa que eu digo, que daí eu finalizo a minha fala, os tempos das pessoas em situação de rua são muito diferentes, às vezes, dos tempos que a gente pensa enquanto saúde. Então, é muito difícil, às vezes, a gente ter um acompanhamento de uma gestação redondinha de 9 meses, né? Então, é essa história que você trouxe. Às vezes, a gente está no quarto mês de tratamento de tuberculose, ele fez tudo direitinho. Quando chega no 4º mês, às vezes aconteceu alguma coisa na vida dele que ele sumiu, ele desapareceu do território. Ele volta meses depois
com uma recidiva, emagrecido, e a gente tem que iniciar novamente. Então, a resiliência para as equipes de saúde de consultório na rua é algo que tem que estar presente para que a gente não se decepcione e não leve esta decepção para o usuário, porque este é uma coisa diferente. A cada conquista pequena dessa população em situação de rua, a gente tem que comemorar como uma grande vitória, porque inseri-lo dentro de uma agenda de cuidado em saúde é muito difícil, porque ele tem as suas relações familiares degradadas, ele está muitas vezes envolvido dentro de uso abusivo de substância, o que deixa todo essa situação ainda mais complexa. Então, acho que a gente tem que pensar isso de um curso, talvez, para a população de rua. Gostei muito da sua ideia, gostei muito da sua intervenção. Eu encerro aqui agradecendo demais, daí eu passo depois a palavra para a Raquel. Agradeço demais a interação que nós tivemos aqui, eu amei. Se desse, a gente podia fazer mais vezes, mas nem sempre é fácil, é complicado a gente ter esses momentos com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E não deixem de usar o Telesaúde e não deixem de finalizar esse curso, porque a gente está muito ansioso de compartilhar esse conhecimento que a gente elaborou com tanto carinho para vocês. Então, meu grande beijo e abraço aí para vocês. E continuem firmes aí no SUS, dentro da Estratégia Saúde da Família, porque é isso, temos que ser guerreiros e lutar por aquilo que a gente acredita em termos de saúde pública. Muito obrigado, gente. Muito legal. Então, Paulo, acho que o César... Eu queria pedir outra coisa. Oi, Paulo. Eu queria pedir outra coisa. Que assim, vai encerrar, né, o curso semana que vem, e aí eu não sei se a gente continua tendo acesso ao material. Porque tem alguns materiais que seriam importantes de ter o acesso, assim, mesmo a gente concluindo o curso e a questão avaliativa. Mas a plataforma, a gente consegue acessar depois os materiais após o final do curso? A gente pode propor também para a Andréia criar uma biblioteca no portal do Telesaúde. Vamos anotar isso também, tá bom? Ótimo, obrigada, viu, gente? Boa noite. Então, muito legal a sua fala. Eu acho que, como o César falou, a complexidade do trabalho, a resiliência da equipe, né? Eu acho que também é fundamental, Paula, você, num primeiro momento, articular rede, tentar sistematizar um processo de discussão no seu território, e território de abrangência, de influência também, com essas UBSs, né, deixar um pouco esse cadastro, pensar em como você poderia deixar esse cadastro da pessoa em situação de rua mais, né, acessível para essa sua rede de atenção. Então, a gente tem muito que conversar sobre isso. Eu acho que você aponta para a gente uma necessidade de diálogo, de debate nesse campo bastante interessante. Como é que configura a rede? Como faz o matriciamento, como é que faz esse cadastramento, quem pode ter esse cadastramento dessa pessoa em situação de rua, né? De repente, esse caso de tuberculose, ele possa ser cadastrado em vários locais, enfim, né? Mas está aí uma demanda interessante para a gente discutir, porque é uma realidade presente no nosso dia a dia. Bom, eu também me despeço, né, agradeço bastante essa oportunidade de poder dividir um pouquinho com vocês aquilo que a gente acredita bastante, e poder dialogar com vocês nessas demandas do dia a dia, né, que vocês apresentam para a gente, que a gente, de alguma forma, passa a fazer parte dessas necessidades de saúde na tentativa de contribuir. Então, muito obrigado, como Cezinha falou, desejo que vocês concluam o curso, que vocês divulguem, né, a nossa plataforma, e a gente vai estar sempre aí à disposição, na medida que vocês, por exemplo, se você, Paula, coloca essa questão na plataforma, de repente ela vira uma SOF, que a gente fala, que é uma segunda opinião formativa, e a gente divulga essa sua demanda, né? Então, é legal até pôr essas questões na plataforma e, de repente, ela vira uma discussão nacional, né? A gente tem ferramenta para isso, que é a SOF, a segunda opinião formativa, que está muito presente dentro do processo do Telesaúde. Ok, gente? Boa noite, muito obrigada.